Amém. Deus abençoe os queridos que consagraram a vida para servir ao Senhor, né? Deus foi na liga, assinou o CD, está servindo a igreja do Senhor. Irmão, nós convidamos para estar conosco, ou melhor, agendamos a visita dos Gideões Internacionais para participar do culto, fazer uma exposição do trabalho que eles vêm fazendo aqui em João Pessoa e também apresentar a palavra do Senhor. E nós costumamos, no dia da apresentação dos Gideões, levantar uma oferta para a confecção de Novos Testamentos, mas eu combinei com o Francisco, que ele gosta de chamar de Chico, ele está ali na porta, com a exposição de Novos Testamentos e Bíblia, que ele distribui. Depois os irmãos podem olhar a grandeza do trabalho que vem sendo feito aqui em João Pessoa nesta área. E nós ficamos posteriormente, no próximo ano, se Deus permitir, num culto especial, nós iremos levantar uma oferta para entregar os Gideões como oferta da nossa igreja, apoio a esse trabalho que está sendo feito para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Está conosco o presbítero Walter, da igreja presbiteriana de Taguaribe, né? Taguaribe. Esse é o irmão, foi um sobrinho. Não, o nosso irmão Francisco, irmão dele, ele é parente ainda meu, de mamãe, né? Então nós somos da família também, né? Não sei se chegou mais alguém dos Gideões aqui na igreja, só Walter e Francisco. Queria que se chame Chico, mas eu gosto de chamar ninguém pelo apelido, né? Então nós temos a grata satisfação de receber nesta noite os irmãos que representam os Gideões Internacionais na Zona Sul, aqui de João Pessoa. Walter vai usando a palavra, expor o Ministério Gideônico e expor também a palavra para a igreja. Fiquem quietos, preste atenção, porque isso é para a glória de Deus e para abençoar a igreja nesta noite. As criancinhas até 11 anos estão liberadas para participar do cultinho. E os professores, somente deixando os irmãos fiquem aqui para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Passamos a palavra a Walter para colocar perante ver tudo aquilo que Deus já colocou no seu coração. Com imensa alegria que estamos aqui nessa noite, nesse dia festivo, nesse culto de honra e adoração ao nosso Deus, aqui na igreja, onde tem por pastor, ou ainda da família pastor Eudes, por parte dos meus avós, da mãe dele, e também esse colega de trabalho, né? Trabalhamos juntos em empresas de telecomunicações, alguns anos atrás. E aqui estamos para nos alegrarmos com os irmãos, com a palavra, com os cantos e com aquilo que Deus traz em nosso coração para a mensagem da igreja nesta noite. Na palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, final do verso 9 e verso 10, nos fala: vos convertestes a Deus para servires o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, quem nos livra da ira vindoura. Amém, irmãos? Deus vivo. Deus é um Deus vivo. Ele não é um acessório na nossa vida. Não deve ser um acessório. Para entendermos melhor o que significa então ser acessório. Acessório é um item complementar de algo que você necessita, entre aspas, ou nem necessita, mas o tem. É algo que enfeita, algo que embeleza, algo útil que você usa eventualmente. Um relógio, por exemplo, é um acessório, mas já usamos tanto que achamos que faz parte até do nosso corpo. Às vezes tomando banho, dormindo com o relógio, mesmo tirando, e o braço ainda está marcado com aquele acessório.
mas não deixa de ser um acessório. Um óculos que nós usamos é um acessório. E muitas vezes nós encontramos também a palavra de Deus como acessório. Não são poucos os locais onde nós vamos e encontramos lá numa estante, no pedestal, no local reservado, a palavra de Deus aberta, em hospitais, em clínicas, em escritórios e muitas vezes nas residências. E na maioria das vezes aberto no Salmo 91, como que se a palavra de Deus ali servindo de acessório fosse edificar, fosse instruir, fosse proteger de alguma forma aquele local. A palavra de Deus sendo usada como acessório. Muitas vezes, irmãos crentes também usam Deus, ou usam a sua palavra como acessório. Precisamos ter cuidado, atenção, estarmos atentos para não fazermos de Deus um acessório da nossa vida. Alguns vão à igreja apenas no culto de final de ano, de virada de ano, esperando e tratando Deus como um acessório na sua vida. Às vezes não vem aos domingos à igreja, não comparece na escola dominical, nos ensinos bíblicos, nos trabalhos da igreja, e fica à parte lá no seu cantinho quieto, e muitas vezes se utiliza de Deus quando necessita, quando está passando por uma dificuldade, passando por uma enfermidade, ele ou a sua família, então vai atrás do pastor, pega as relações da igreja, tratando Deus como um acessório. Deus é um Deus vivo, amém, irmãos? Amém. Ele quer ser vivo na sua vida, quer participar diariamente, constantemente, 100% do tempo da sua vida. Deus quer estar presente. Ele não quer ser um acessório. Ele conhece você e conhece coisas sobre você que você nem sabe que está passando, pelo qual você está passando. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando para que no dia seguinte você tenha as portas abertas, para que você tenha um bom dia, para que você se trilhe por caminhos seguros. Deus trabalha na sua vida mesmo enquanto você está dormindo. Creia nisso, irmãos, porque é a palavra que assim nos ensina. E Deus assim age. Estava eu na Praça Pessoa, dirigindo meu carro em direção ao centro da cidade, perto da Praça da Independência. E como muitas vezes faço, irmãos, então vou glorificando a Deus. Pensando naquele momento, eu estava pensando o quanto Deus é grandioso, o quanto Deus é poderoso. Eu que trabalho na área de informática, então vejo lá um computador fazendo tantas maravilhas sobre um determinado programa, e Deus que conhece o mundo todo, todas as pessoas, tudo sobre cada pessoa, detalhadamente, como o salmista Davi nos informa lá em um de seus salmos. Ainda a nossa vida não estava feita, mas Deus a tudo conhecia sobre nossa vida. Lá eu dirigindo o carro, pensando quanto Deus conhecia todas as coisas, sabia de tudo sobre minha vida, sobre a vida daquelas pessoas as quais eu estava olhando lá na rua, e fiquei atrás de uma fila, parece que eu estava vindo para um relacionamento muito grande, fiquei atrás de uma fileira de carro, na faixa que dava para a calçada, com a porta do vidro, com o vidro da porta aberta, baixado. Então o trânsito interrompeu, parou, uma jovem veio e falou comigo na janela do meu carro, coisa estranha, esquisita. Alguém abordar o outro, a gente pensa logo que é um assalto ou algo semelhante. Mas aquela jovem chegou para mim e disse: ô senhor, me diga uma coisa, o senhor está acompanhando o enterro, não é? Então eu olhei para frente e vi um bocado de carro com a luz acesa, coisa que eu não tinha percebido. Eu disse: mas não é que é verdade, eu estava acompanhando o enterro, e antes ela ia passar por trás do meu carro, voltou para me dar essa informação. Veja só, entendi como uma mensagem de Deus. Até coisas
que eu não sabia da minha vida, Deus estava mostrando que conhecia, que sabia. E é assim na sua vida, meus irmãos. Não coloque Deus como acessório, porque tem coisas que você não sabe da sua vida, Deus conhece a tudo detalhadamente. Amém, irmãos? Os acessórios, eles falham. O relógio pode marcar a hora errada. Um GPS pode colocar você em caminhos errados, porque não está atualizado, ou porque o trânsito mudou. Você acaba entrando em locais difíceis de acesso, porque o GPS informou errado para você. Os acessórios falham, mas graças a Deus que o nosso Deus não falha. Amém, irmãos? Ele conhece todas as coisas e coloca você por caminhos seguros. Muitas vezes tratamos Deus como acessório na área das finanças também. Não damos o dízimo, não trazemos as ofertas para as igrejas. Entretanto, passamos por dificuldades financeiras e esperamos que Deus venha e nos ajude e resolva aquela situação. Enquanto que você teve a oportunidade de dar a prova de que Deus é Senhor da sua vida e não o fez ou não o está fazendo. Deus não quer ser um acessório na sua vida. Ele quer ser um Deus real. Um Deus que faz milagres. Um Deus que Ele orienta, que Ele guia em 24 horas por dia. Não trate Deus como um acessório. Deus é um Deus vivo na sua vida. Amém, irmãos? Lá em Atos, capítulo 14, verso 27, nos diz, vou ler para os irmãos. Ali chegados, reunida a igreja, conforme está hoje aqui, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com ele, e como abrira aos gentios a porta da fé. Permaneceram um pouco tempo com o discípulo. Então, irmãos, ali reunida a igreja foi dado um relatório. E aqui estamos nessa noite, nessa comemoração do dia da Bíblia, para trazer um relatório sobre esse livro grandioso, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. A semelhança do que aconteceu lá no Velho Testamento, estamos hoje trazendo esse relatório. Nós aqui estamos com o intuito de fortalecer a fé desta igreja, com testemunhos e com relatos das maravilhas que Deus tem feito. Fazemos isso em obediência à palavra de Deus, conforme aqui lemos. Nós fazemos isso porque nos consideramos um braço estendido desta igreja. Eu me considero fazendo parte desta igreja. Irmão assim, os irmãos assim verão. Os anjos dos céus, conforme a palavra de Deus diz, fazem festas quando alguém aceita a Jesus como Salvador. Não é verdade? A palavra de Deus nos revela. E nós aqui, não para menos, devemos também fazer festas. Nos alegrarmos quando alguém aceita Jesus como Senhor e como Salvador. Nós devemos também fazer festas aqui na terra. Nos alegrarmos, nos contentarmos, porque vemos o poder de Deus restaurando vidas. O poder de Deus fazendo milagres, salvando pessoas.